projeto de reforma administrativa proposto pela prefeita Juliana Paban acaba de ser aprovado aqui na Câmara de Vereadores em uma sessão extraordinária convocada pela prefeita. O projeto foi aprovado em meio a discussões entre vereadores e população. Confira como foi a votação. E novamente, os 6 vereadores que foram contra ao aumento do IPTU foram contra a reforma administrativa. Tivemos uma série de reuniões sobre uma promessa de enxugamento da máquina pública e da diminuição de despesas com cargos comissionados. Nós acreditamos nisso. Estivemos durante todo esse período aguardando a tão esperada medida que, em vez de economizar R$1 milhão, o gasto aumenta em 2 milhões. Após a eleição, a prefeita municipal anunciou uma reforma administrativa. Ela falou com muito entusiasmo: nós vamos economizar. Nós vamos reduzir a máquina pública em R$1.059.000. E eu pensei que ela iria respeitar o legislativo e apresentar isso até através de um projeto de lei que nós pudéssemos discutir até mesmo em sessão extraordinária. E ela protocolou através de medida provisória. Ela atuando na caneta. Essa reforma administrativa, ela leva o nosso índice a 49,9. Um município que já sabe que está endividado não pode contratar mais cargos comissionados. Isso é uma lógica, qualquer empresa faria isso. E nós estamos falando de cargos comissionados. Eu não votei na prefeita e não tenho nada contra. Agora, quem votou, ela falou que teria uma redução de gastos. O quanto essa reforma administrativa ela é mentirosa. A prefeita ela quer enganar a população de Balneário Camboriú. Eu vou dar um exemplo para vocês, para a população que está aqui, que está nos acompanhando. O FURBS, ele deixou de atuar como uma secretaria, o cargo principal, para economizar o salário do gestor do FURBS. O FURBS, nessa reforma que foi enviada na Câmara de Vereadores, virou um departamento com a criação de 2 cargos, com o mesmo salário do gestor. Que economia que a gente está tendo? Economia mentirosa? Ela está querendo enganar quem? Enganar o servidor, enganar a população de Balneário Camboriú, enganar o seu eleitor. Isso é estelionato eleitoral que essa prefeita vai fazer com essa reforma. Já querem posicionar aqui, o meu voto vai ser a reforma administrativa que está formulada nessa casa. Eu, como vereador independente, e assim conversei com os demais vereadores da oposição, resolvemos auxiliar a atual gestão, apresentando uma emenda supressiva para retirar alguns cargos, para que a gente possa ter um ajuste, que ela possa voltar àquela margem de R$1 milhão de economia. Então nós apresentamos a supressão do gabinete do vice-prefeito, que é um cargo de expectativa, que não precisa de assessores, com impacto de R$150 mil por ano. Nós apresentamos diversas supressões de assessores executivos, com função alguma dentro de departamentos. Nós apresentamos uma supressão de um representante no escritório de Brasília. Nós não sabemos o que esse cara pretende fazer em Brasília, ou se ele vai trabalhar em Balneário Camboriú. Espero que, se passar o projeto, que ele não vá para Brasília, porque os custos lá são muito altos. Então nós tivemos a coragem de colocar o dedo na ferida. Nós queremos a responsabilidade fiscal nesse município. Se não sabiam como se encontravam as contas do município, não colocavam o seu nome à disposição. Emendas como essa numa reforma administrativa que quer enxugar e deixar a máquina pública mais eficiente fazem total sentido. Eu espero que o governo faça a revisão mais criteriosa da reforma, trazendo essas emendas para o debate e, da mesma forma, trazendo a tão esperada economia quando se tem mais gasto. 10 vereadores votaram a favor da reforma administrativa. 2 resolveram se abster do voto. As emendas não foram aprovadas e causaram rivalidade entre os vereadores. Quero até deixar aqui uma pergunta para o vereador Micaloso também. Por que o senhor não fez essas alterações quando o senhor foi vereador, né, da antiga gestão também? Porque eu não era vereador e quando eu for vereador, é uma coisa bem interessante, senhor presidente. Quando a gente é vereador, uma coisa que eu tenho que aprender, inclusive que os senhores têm muito mais experiência do que eu, a gente tem o dever de fiscalizar e se posicionar com o ônus e o bônus de fazer parte do grupo. Eu não era vereador, eu não quero aplauso, não quero nada disso. Agora nós, como vereador, inclusive vereador técnico, a gente tem se posicionado não é para prejudicar a prefeita nem o partido dela, é para trazer transparência para o projeto da reforma, entre outros, a gente só quer informação. Então, o senhor tem uma dúvida, se eu, enquanto diretor da prefeitura, eu não votei contra em nada, primeiro que eu não era vereador, inclusive eu fiz mais votos que muitos vereadores que estão falando, para ser vereador. Então, a falta de respeito,
Muito obrigado. Prefeita Juliana, né, ela está ajustando muitas coisas que foram deixadas ali atrás e foi deixado uma herança, como vocês todos já sabem aqui. Já vou deixar aqui o encaminhamento, no voto contrário a todas as emendas. Vereador Teco, e a gente tem que começar a debater a cidade a partir de 2025. A legislatura é nova, a prefeita é nova, então a gente tem que ter respeito ao executivo e respeito ao parlamento. Acho que tentar aprovar uma medida provisória criticando o ex-prefeito ou o ex-governo é no mínimo temerário. O senhor fez parte do governo. O senhor tinha indicações da pasta de indicação do governo. O senhor, inclusive, foi o superintendente ou foi seu coordenador da fundação. Certo? Então vamos falar de futuro, vamos falar de cidade, sem atacar o ex-prefeito, porque daqui a pouco vão estar atacando a Juliana. Ficaram até o 45 do segundo tempo dentro do governo, agora não presta mais. Agora não presta mais. Vamos fazer um debate bem profissional, sem ataque ao ex-prefeito, sem ataque à Juliana, falando de cidade. Porque inúmeras pessoas que estão aqui estavam no governo anterior. O respeito que eu tenho pelo senhor e pelo parlamento, tá? Fica só a minha expressão. Obrigado. Nós fizemos sim, né, parte lá atrás do governo Fabrício. Não me arrependo em nenhum momento, né, mas agora o vereador vinha aqui acusar, né, que a folha está estourada, que o governo hoje administrativo ele está no vermelho, que não sabe ter uma gestão. É muito imprudente, né, vir falar uma situação dessa. Legislatura nova, prefeita nova, executivo, secretários muito novos, sem experiência. Eu não estou acusando. Senhor. A vereadora Juliana acertou quando colocou o vereador Teco como líder do governo. Primeiro de tudo é passar o governo não em cima do muro, vai estar defendendo. Segundo ponto, o vereador Gui tem uma, se me permite, o vereador Guilherme Cardoso, tem uma propositura que na qual, no meu ponto de vista, não há necessidade de apresentar uma emenda, porque nós temos o que? A controladoria do município, no qual que diz, você não pode ocupar um cargo de secretário de planejamento se você não tem conhecimento técnico. O que nós precisamos nesse momento é deixar as bandeiras partidárias e deixar sim a prefeita trabalhar. E depois nós vamos cobrar. Depois não tenha dúvida sim que nós vamos ser cobrados. A reforma serve para isso ou para aquilo. Não é o vereador que foi eleito para determinar. Voto favorável ao projeto e vou votar contrário às emendas. E uma reforma administrativa, ela não pode estar atrelada somente à economia em valores. Quando nós olhamos os números, pura e simplesmente, a gente observa que houve um acréscimo em relação ao impacto financeiro. A gente observa que a prefeita, ela sinaliza valorizando o servidor público. Já antecipo o meu voto favorável à reforma administrativa, como bem pontuou o vereador Zanata. Eu não fiz emendas. Eu entendo que reforma administrativa é da prefeita, do governo eleito. Ela sabe o que é o melhor para este momento da cidade. Não propus emendas, já que manifesto contrário a todas as emendas aqui que são protocoladas e manifesto meu voto favorável à reforma. A reforma administrativa, no meu entendimento, ela vem do executivo. Os vereadores aqui nessa casa têm que entender que a prefeita, como já foi dito, ela veio com uma proposta de governo, ela veio com uma ideia de governo e nós temos que respeitar a realidade e esperar o que vai ocorrer. Na minha análise do projeto, embora digam que vai ter um aumento na despesa, ela está favorecendo e valorizando muito o servidor público efetivo, que o meu voto será favorável e contrário a todas as emendas. E esse foi o resultado final da aprovação da reforma administrativa em Balneário Camboriú.